ele foi criado exatamente um espaço para que as empresas pudessem ter um local onde demonstrar para nós, radiologistas, seus produtos, né, o que ela está comercializando e as novas tecnologias que elas possuem. Hoje, nós estamos fazendo um pouco diferente, porque nós estamos fazendo um mix dos 2 dias, do dia de ontem e do dia de hoje. Olha, agora ficou bonito. Do dia de hoje. Ontem, por ser o primeiro dia do evento, vocês chegaram, foram aí que vocês pegaram o programa oficial e que ficaram informados exatamente da programação. E ontem nós estamos aproveitando que a sala hoje teria um espaço maior disponível. Desculpa. Nós estamos, então, condensando as apresentações de ontem e de hoje. Então, as empresas vão se apresentar agora, eu vou pedir para que as próprias empresas façam as suas apresentações e desenvolvam os seus temas. Eu novamente agradeço vocês, espero que seja extremamente proveitoso a nossa manhã. Não vou te apresentar não, professor, te conheço muito tempo. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo, eu sou radiologista, sou consultor científico da Sirona. Provavelmente vocês, como o Deluís explicou, vocês estão vendo aí no programa oficial de vocês. Hoje seria, começando a falar de sensores digitais, não seria isso? Eu não sei se tem alguma empresa ainda que estava listada que vai apresentar sensor. Na verdade, a nossa apresentação, eu sou da Sirona, sobre equipamentos de PAN e tele, que, na verdade, como o Deluís falou, iria acontecer ontem, a gente colocou para hoje. Então, eu vou falar bem rápido para vocês sobre o equipamento de PAN e tele, não vou me alongar muito nisso, até para dar o espaço para realmente a programação oficial correr sem problemas. Para quem não conhece a Sirona é uma empresa alemã, que é líder mundial em inovação e tecnologia em odontologia, não só em radiologia, mas principalmente em radiologia. Hoje a Sirona ela está presente no Brasil sem representante, ou seja, ela está direto da Alemanha, cumprindo toda a parte de venda, toda a parte de manutenção direto com ligação na Alemanha. Então hoje a gente tem a Sirona Brasil atuando e para quem quiser tirar alguma dúvida, a gente está com um stand aí, o stand número 34. Aqui está o Alberto, que é o gerente de vendas da parte de radiologia. Quem quiser tirar qualquer dúvida sobre qualquer parte em relação a preços ou condições, enfim, por favor, ele é a pessoa mais indicada ou qualquer vendedor lá do stand. Então, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os equipamentos de PAN e tele da Sirona. Tá? Na verdade, os equipamentos 2D. Na sexta-feira, a gente vai falar sobre a parte de tomografia. Então, quando a gente fala em Sirona, a gente pensa logo na família Ortofoz. Para aqueles radiologistas que já conhecem a Sirona, já trabalham bastante tempo com a Sirona, tem toda aquela tecnologia alemã agregada, de segurança, de comprometimento com qualidade, né? Então, quem tiver alguma dúvida sobre isso, é só conversar com os radiologistas que estão há mais tempo no mercado, vocês vão perceber que realmente é uma questão de honra da empresa, essa parte de tecnologia e de assistência técnica, né? Então, é qualidade alemã mesmo, porque todos os equipamentos são importados, são vindo da Alemanha. Então, a gente fala da família Ortofoz, então todos os equipamentos levam esse nome Ortofoz no começo. Então, eu tenho um equipamento mais simples, um intermediário e um mais avançado, todos começando com Ortofoz. Tá? Então, eu tenho o Ortofoz XG3, né, que, na verdade, é um equipamento mais simples, embora todos eles tenham a mesma aparência, todos eles tenham a mesma configuração estética, tá? Eles têm tecnologias empregadas muito semelhantes, mas você tem algumas diferenças. O XG3 é um equipamento mais simples, tá? Ele só faz panorâmica, ele não tem teleradiografia, é só para panorâmica. São 8 programas de panorâmica e eu não consigo fazer o upgrade para o 3D. Ou seja, eu não posso comprar esse panorâmico XG3 e pensar no futuro em colocar um kit 3D. Não dá nesse equipamento. Eu consigo fazer somente PAN. Tá? Então, é um equipamento mais simples para aquela batida, de repente, do movimento da clínica de radiologia, aquele movimento onde sai muita PAN, de repente tem um equipamento específico para fazer panorâmica num preço melhor. Tá? O XG5, que é um equipamento intermediário, tá?
Você vê, é a mesma configuração, é a mesma tecnologia aplicada, só que agora eu consigo um braço cefalométrico, eu consigo fazer cefalométrica agora nesse equipamento. Tá? Aqui, essa cefalométrica é por varredura, tá? Ou seja, você tem uma exposição muito menor para o paciente, ainda mais o paciente de ortodontia, que é um paciente jovem, uma criança, um adolescente. Então, sempre que a gente fala em teleradiografia por varredura, você tem associado uma menor dose de radiação quando comparada com a técnica on-shot. O XG5 eu já tenho mais programas disponíveis, e aqui uma característica bem interessante que eu já consigo fazer upgrade para o 3D. Ou seja, eu consigo comprar esse equipamento ou já com um 3D, ou no futuro próximo instalar um 3D nesse equipamento. Tá? Eu tenho um painel mais simples e eu posso ter ele com um ou dois sensores associados. Ou seja, eu posso comprar ele com PAN e CEF, mas com um sensor, e aí eu tenho que trocar o sensor, ou eu posso comprar ele já com dois sensores. E o Orthophos 3D Red, que seria o equipamento mais completo, com mais opções, embora ele tenha, de novo, a mesma configuração estética, ele tem mais recursos além da cefalométrica. Eu tenho 77 programas disponíveis, vários de ATM, seio maxilar, panorâmica colimada, panorâmica para criança. A possibilidade de upgrade, ele é um equipamento totalmente compatível com a parte de tomografia cone-beam, e um posicionamento automático para a panorâmica, que, na verdade, é uma característica exclusiva da Sirona, em que eu consigo posicionar meu paciente sem me preocupar com um plano, com nada. Simplesmente pelo mordedor, o paciente já entra em a posição ideal de radiografia. Eu vou mostrar isso para vocês. O 3D Red ele vem sempre com dois sensores, tá? E com um novo sensor, na verdade. A Sirona, há pouco tempo, lançou um sensor novo, em que eu tenho uma melhor qualidade de imagem, e no 3D Red esse sensor já vem com o equipamento. Tá? Então, eu tenho uma tela touchscreen no 3D Red, em que eu posso selecionar, por exemplo, panorâmica, cefalométrica. Se eu tiver um módulo instalado de tomografia, posso comandar a parte de 3D direto na tela, e eu tenho todas as configurações do paciente, de cefalométrica. Eu posso fazer uma cefalométrica com tempo reduzido, para reduzir dose para o paciente. Eu posso fazer uma cefalométrica estendida de crânio inteiro. Então, ele tem várias configurações, como eu falei, 77 programas disponíveis para isso. Questões de acessibilidade, é um equipamento que qualquer paciente consegue fazer, ou sentado ou em pé, o exame. Ele pode vir com essa base, mas ele pode ser instalado direto no chão. Tá? Normalmente, ele é instalado direto no chão, até por justamente facilitar essa mobilidade do paciente. E que novidades a gente consegue mostrar sobre esses equipamentos, né? O novo sensor da Sirona, na verdade, você tem um cintilador, o CSI, que vai produzir uma imagem com uma qualidade muito melhor. Tá? Então, aqui só para vocês compararem a diferença de qualidade, né? O mesmo paciente radiografado com os dois sensores, então você tem uma imagem muito mais nítida. O filtro Astra, que na verdade é um filtro em que você tem uma maior possibilidade diagnóstica, porque você vai ter um filtro de contraste, na verdade, e a grande sacada desse filtro é porque, mesmo em região de metal, eu não tenho área radiolúcida associada. Tá? Isso, normalmente, nos outros filtros de contraste, quando você coloca o filtro, você acaba tendo um artefato gerado por esse algoritmo, e o que não acontece no Astra. Então, aqui só para exemplificar. Então, muitas vezes pode parecer uma cárie secundária ou pode parecer uma periimplantite, e, na verdade, quando eu uso o filtro Astra, eu não tenho aquela imagem radiolúcida associada. O posicionamento automático que eu falei, então, com esse mordedor, que é patenteado da Sirona, eu consigo simplesmente, o paciente mordendo nesse mordedor, nessa área acolchoada, o próprio equipamento vai dizer se você tem que subir ou descer com o equipamento. Você sobe e desce com o equipamento, e o paciente já está posicionado na panorâmica, sem você precisar se preocupar com o plano. Isso.
E, para terminar, é lógico sempre após o upgrade, mas a Sirona é inovadora em termos de tecnologia, como eu falei lá no comecinho. Então, todo o sistema da Sirona é integrado, e hoje você tem toda a integração do sistema CAD/CAM com as imagens radiográficas. Então, eu consigo fazer uma tomografia, por exemplo, e inserir junto os dados obtidos direto do scanner da boca do paciente e confeccionar uma guia cirúrgica, por exemplo, na hora, dentro do consultório, dentro da clínica de radiologia. Tá, então, na verdade, era isso que eu queria falar. A gente está aqui no stand no finalzinho da feira, tá? O stand 34. Tá? Quem quiser procurar a gente lá, vai ser um prazer recebê-los. E é isso aí. Obrigado, gente. Alguma dúvida? Licença técnica de vocês vem da onde? Tipo lá para Santa Catarina, lá, Chapecó. Você quer responder isso aí, Alberto? Alberto vai poder responder melhor. Oi? Uma questão aqui diz assim, a diferença do one shot. O tempo de exposição da imagem é mais rápido que o descarte de óculos, portanto, o tempo de exposição é menor, assim como a radiação, o risco de retomar. Na verdade, assim, isso provavelmente está vindo do panfleto do concorrente. Tá? Até pela questão do próprio evento, a gente é proibido de falar qualquer coisa da concorrência. Tá? Mas o que acontece? Se você lê os artigos científicos, todos que comparam o one-shot com varredura, vê que varredura tem uma dose de radiação menor. Embora você tenha um tempo de exposição menor, você está irradiando aquela área toda naquele exato momento. Então, você tem uma área exposta muito maior. A gente pode comparar facilmente com a panorâmica. Quando você tem uma panorâmica que é por varredura, e a gente sabe que uma das menores doses dentro da radiologia odontológica pela área abrangida é a panorâmica. Então, é a comparação muito simples. Você pega a cefalométrica de varredura, compara com a panorâmica, porque é a mesma técnica de varredura. E a panorâmica é a que tem a menor dose, comparado a 2 bite-wings. Então, desculpa, com certeza a dose de radiação é menor na de varredura. O problema da repetição é que, embora seja uma dose de radiação pequena, no one-shot, naquele exato momento em que for feita a radiografia, se o paciente mexer, você tem que repetir a radiografia. Quando você faz por varredura, quem aqui já repetiu uma panorâmica porque o paciente mexeu? É a mesma coisa na cefalométrica. Dificilmente você vai repetir uma panorâmica de varredura, porque se o paciente mexer, ele só vai aparecer naquele ponto onde está varrendo naquele momento, e depois a varredura continua, como se fosse uma panorâmica. Quer responder da assistência técnica? Bom dia. Com relação à assistência técnica, a Sirona hoje no Brasil ela tem, para a área de diagnóstico por imagem, mais ou menos 30 técnicos. Na região sul, a gente tem 2 técnicos em Curitiba, o Lindolfo e o Jefferson. E aí eles atendem a região sul do país. Se o doutor que tiver interesse, vá ao nosso stand e a gente apresenta mais dados da assistência técnica. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Marco, eu sou da DAB Atlante. Eu pedi permissão para o Eduardo para ajudar a complementar a resposta dele. Então, antes da apresentação, eu gostaria de só fazer um comentário sobre a tele. Quando a gente trata de tecnologias do tipo intensificador de imagem, a gente naturalmente tem uma dose maior. Então, apesar dela ser one shot, ela terá uma dose maior por ser dessa tecnologia. Quando a gente fala de técnicas de iodeto de césio, que é o caso utilizado em alguns produtos que fazem varredura, a dose é menor ainda. Quando a gente fala de telureto de cádmio, que é um sensor diferenciado, a dose se reduz mais ainda. Então, permanece a informação da gente ter uma dose menor em casos de varredura por conta da tecnologia do sensor. Iniciando a apresentação, meu nome é Marco Cândulo, eu sou responsável pelo setor de pesquisa e desenvolvimento da AWI. Temos aqui 2 colegas, o Vinícius Witt, que é o gerente de marketing da empresa, e o gestor da área de produto, da área de imagem, e temos o Daniel de Camargo,
que é o coordenador de toda a área de desenvolvimento de imagem da Dabi. Eu vou fazer um apanhado sobre o produto, falar sobre números, como é que essa ideia nasceu, quem suportou esse projeto, e falar bastante da tecnologia dele aqui para vocês. O Projeto Eagle ele nasceu sempre como um objetivo nosso. A Dabi ela trabalha já há 20 anos com equipamento panorâmico. Isso nasceu de uma distribuição de rotográfica 20 anos atrás. Depois tivemos um primeiro projeto de equipamento analógico e passamos finalmente a esse sonho, há 5 anos atrás, de consolidar um equipamento digital para o mercado brasileiro. Esse sonho ele só foi construído com o apoio do governo brasileiro. Então, a gente tem por trás um financiamento FINEP, agregando os recursos necessários para a gente. Nos 2 anos e meio de projeto que esse sonho começou a ser construído. Isso foi aproximadamente há 5 anos atrás. Nós tivemos 2 anos e meio de projeto até o lançamento da versão PAN e Tele Digital. Essa versão, primeira lançada, ela contou com um corpo de 33 engenheiros, dividido entre Brasil, Finlândia e Japão. Japão é onde nasce o elemento sensível do nosso produto. Finlândia é onde esse elemento é processado. E Brasil é a construção da máquina, perfis e outras etapas do projeto. A gente tem ali 120 mil linhas de código. Isso é muita linha de código, muito algoritmo. A gente tem bastante gente por trás disso. 4 linguagens de programação, 5 processadores por máquina, 2 universidades que apoiaram o desenvolvimento do produto, uma olhando aspectos de imagem, outra olhando aspectos de construção de gerador. Nós entendemos que gerador é um dos itens essenciais para o projeto. 9 milhões de reais investidos, marcação na comunidade europeia, FDA. Esse produto ele é vendido OEM nos Estados Unidos e Europa. Então, a gente tem ali 2 selos OEM. 60% da produção hoje é exportada aos Estados Unidos. E a gente tem 5 patentes pendentes no projeto. O projeto ele foi concebido olhando 4 pilares fundamentais em termos de produto, que é o melhor sensor, o melhor gerador, o melhor conjunto mecatrônico, e aqui eu estou dizendo perfis de imagem e movimentação, e o melhor software de processamento. Então, a gente vai ver no decorrer da apresentação todos esses itens. Nós queríamos fazer uma solução que fosse upgradable desde o primeiro até o último item. Então, a gente está vendo as 2 placas principais aqui do projeto, a placa de movimentação geral do conjunto e a placa de cabeçote. A gente, na placa da esquerda, tem 49 conectores. E isso não é utilizado para todos os produtos. No equipamento PAN base, a gente utiliza somente 23, mas ele já está preparado desde o primeiro elemento, que é o PAN Tele Digital de telureto de cádmio, que foi lançado em 2011, até o lançamento do tomógrafo, que foi neste CIOSP, e na feira que a gente está lançando o PAN Tele Digital com 2 sensores CCD. As áreas de conhecimento, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas esses foram os principais desafios que nós tivemos. Comunicação USB, gigabit Ethernet, para ter uma comunicação com o computador sem nenhuma placa especial, nenhuma dificuldade nesse sentido, queimou minha placa, o que eu preciso fazer. E, claro, algoritmos de imagem. Nos algoritmos, temos 2 principais de pré-processamento. Flat Field Correction, que é para eliminar qualquer defeito de imagem por conta do sensor. Ou seja, os sensores comerciais eles sempre têm um nível de pixel queimado, de pixel inadequado. Isso na imagem pode refletir de forma negativa. Então, nós tiramos toda essa parte. E o Tone Mapping, que faz aquele contraste aparecer na imagem, sem geração de artefatos. E pós-processamento, que
permite, depois da imagem ser capturada, a avaliação de algumas características que não estão presentes, mas que podem ser buscadas numa região mais radiopaca, por exemplo. Nossa linha de produto completa está aqui e a gente consegue fazer, em tese, qualquer atualização. A única que não é permitida é a gente ir de uma máquina 3D, de uma tecnologia de um sensor de telureto de cádmio, que é mais sensível, para uma tecnologia de CCD. Então, de um PAN analógico, a gente pode colocar uma tela analógica. Mas desse PAN analógico, ele pode virar um 3 em 1 também, com qualquer tecnologia de sensor. Eu vou falar um pouquinho mais das duas tecnologias de sensor que estão no nosso portfólio, o CCD e o telureto de cádmio. O CCD ele conta com o iodeto de césio, que é o referencial de ventiladores para panorâmica que a gente vê em praticamente todas as empresas do setor. E o telureto de cádmio é um diferencial exclusivo da ABI. Hoje nós temos essas duas opções por um motivo. O custo do telureto de cádmio é altíssimo. É um produto diferenciado, que eu vou entrar em detalhes. E ele gera um custo de aparelho diferenciado, ou seja, a gente utiliza no telureto de cádmio uma máquina com um sensor somente, que pode ser removida, por aceitação de um custo elevado não ser proibitivo à máquina. No caso do CCD, na tecnologia convencional, a gente utiliza um cintilador. Então, o raio-x ele vira luz, numa primeira etapa. Depois de virar luz, ele é captado por um fotodiodo. Fotodiodo é aquele elemento que nós temos nos nossos celulares. Qualquer câmera, qualquer celular utiliza fotodiodo para conversão de luz em elétrons. Depois disso, ele é captado por um capacitor integrador, que é um elemento eletrônico que acumula esse nível de tom de cinza e manda para uma placa para virar uma imagem. No caso do telureto de cádmio, nós temos uma conversão direta de energia. Esse elemento ele é alimentado com uma tensão elétrica de 300 volts e, ao receber raio-x, ele muda a resistividade do elemento. O que acontece? Ele gera elétrons diretamente para o capacitor integrador. Isso faz com que a gente pule um passo de conversão. Esse passo de conversão, quando a gente vem daqui para cá, ou seja, gerei um fóton de luz visível, eu vou ter uma certa dispersão. Eu vou ter alguns elementos que não são convertidos. Então, 2 pontos de perda. Quando eu faço a captura no meu fotodiodo tem outro ponto de perda. Quando eu vou para o capacitor integrador, eu tenho não linearidades ali, mais um ponto de perda. Então, a gente elimina várias etapas no novo projeto. Eu vou falar um pouquinho como é que esse sensor é obtido. Essa etapa é feita no Japão. Nós temos, inicialmente, o crescimento do cristal. Então, esse cristal ele vai ser cortado numa forma de lingote. Depois de ser cortado, ele é fatiado para gerar wafers. E tem um processo de fotolitografia. O que é isso? Esse wafer, através do uso de luz, é gerada uma camada de metal, e essa camada de metal separa pixel a pixel e gera contatos metálicos. O que isso traz de positivo para o sensor? Na tecnologia convencional, nós não temos pixels individuais na camada do cintilador.
O iodeto de césio ele é linear. No momento do contato de um fóton de raio-x virar um fóton de luz visível, há um espalhamento. Aqui não. O raio-x que atinge um pixel, ele se transforma numa informação de um pixel da imagem. A segunda etapa de obtenção do sensor é a construção do CMOS, que vai abaixo do elemento sensível. Para a construção desse elemento é feito um projeto eletrônico, um layout, e isso vira um wafer. O wafer é a mesma coisa que a gente vê em fabricação dos chips de computador Intel, AMD, qualquer um que seja. Nesse caso, qual que é o objetivo? Geração de uma matriz de pixel para a captura do sensor. Esse wafer, ele é então fatiado. Aqui a gente vê vários sensores na mesma placa. Ele é fatiado e é feita uma solda pixel a pixel com o telureto de cádmio que vai acima. Esses dois elementos eles são montados. Nós fazemos isso na Finlândia. A Finlândia tem o maior centro da Escandinávia de processamento de semicondutores. E aqui está o resultado. Esse é o nosso sensor. A gente tem a placa eletrônica que a gente vê ao redor dele, e aqui os elementos sensíveis montados de telureto de cádmio com o CMOS abaixo. Numa representação esquemática, telureto de cádmio, que é o responsável pela conversão de radiação em eletricidade, e o CMOS abaixo, com a nossa placa eletrônica representada em verde. Uma característica muito positiva desse tipo de elemento cintilador é a capacidade de absorção de raio-x. Nós temos aqui alguns diferentes elementos cintiladores: silício, gadox, que é muito utilizado em alguns sensores intraorais, e iodeto de césio. Iodeto de césio, que eu acredito que hoje todas as empresas já chegaram nesse ponto, ainda deixa muito a desejar ao telureto de cádmio. A gente está vendo aqui na faixa de energia de 60 kV, que a absorção do iodeto de césio é aproximadamente metade da absorção do telureto de cádmio. Isso faz com que a gente precise expor mais. E se o parâmetro de exposição é igual, a imagem vai ser pior. Aqui, para ilustrar o conceito do espalhamento, na tecnologia convencional de iodeto de césio, quando o raio-x incide no cintilador, há um espalhamento, e esse espalhamento é captado por vários pixels abaixo. Na conversão direta, o elétron ele é captado pelo pixel independente e é diretamente atrelado àquele pixel, sem nenhum tipo de espalhamento. Falar um pouquinho de sustentabilidade. Nós temos aqui o safety datasheet dos dois elementos. Então, a gente está falando aqui, primeiramente, do iodeto de césio, e primeiramente do telureto de cádmio, depois do iodeto de césio. Então, a gente tem, por exemplo, nenhum reporte de ataque aos olhos ou à pele. Então, no descarte desse elemento, esse elemento é inofensível. Quando a gente está falando de iodeto de césio, a gente já tem problemas de contato com pele e olhos. Claro que isso é totalmente irrelevante se a gente está falando da prata, em caso de filmes, porque a gente está falando de um sensor que vai ser descartado depois de anos e anos, mas mesmo assim
o elemento está na frente. E uma característica que é muito importante desse tipo de captura, que nos propicia fazer uma panorâmica 2,5D, ou seja, ela não é uma 3D, mas é uma 2D, é a velocidade que esse sensor nos dá. A gente consegue fazer 300 frames por segundo de captura. Isso, numa panorâmica tradicional, é calculada no próprio sensor, e o sensor gera a panorâmica para aquele perfil de imagem, sem nenhuma iteração. Então, a gente tem uma característica única desse produto, que é poder, depois da captura, depois dessa imagem, que é a média populacional da arcada, que obviamente não serve para todo tipo de arcada, fazer a mudança desse ponto, desse plano de corte. Então, toda essa informação vai para o computador. A gente está falando de informação em quantidade de tomografia, aproximadamente 400 megabytes, e ela pode ser processada para mudar o ponto de corte. Aqui está um exemplo de captura, que o paciente ele não foi bem posicionado, então a gente tem deformação, a gente tem perda de resolução, e uma imagem, claro, pior para o diagnóstico. E após a aplicação do filtro, a gente consegue ver a diferença. Ou seja, a polpa está muito pouco definida na esquerda e perfeitamente definida na direita. Essa tecnologia ela nos dá 3 centímetros de área, que pode ser bem reproduzida. Ou seja, independente do paciente, a imagem pode ser tratada para a gente chegar no ponto focal adequado para aquele paciente. Um cuidado que a gente teve também é ajudar no fluxo da clínica. Ou seja, o equipamento, ele hoje entrega mais de 100 exames por dia. Isso foi conseguido através de atividades de engenharia, desde simples até a colocação de 2 coolers de alta potência para refrigerar esse cabeçote, até outras mais bem trabalhadas, como um monitoramento eletrônico para permitir que o cabeçote dispare assim que seguro. Nós temos 9 técnicos hoje dedicados, com um número crescente, espalhados pelo Brasil, para fazer atendimento. Esse time está totalmente preparado para fazer um treinamento técnico in loco, que muitas vezes é necessário um application. Então, nós disponibilizamos de um radiologista para fazer um application, principalmente no 3D, e passar todas as informações e como tirar o máximo do equipamento, bem como um helpdesk dentro da empresa. Gostaria de agradecer e abrir para perguntas. Vinícius? Fala sobre a garantia do produto. Gostaria que você falasse da garantia, o tempo de garantia e como que funciona ela. Nós temos 2 anos de garantia no produto, integral, com todo o suporte de fábrica, com todas as peças, à exceção do sensor, fabricadas em Ribeirão Preto, São Paulo, que estão prontamente disponíveis. Através do nosso time de Eagle, nosso Eagle Team, nós fazemos o atendimento em prazos bastante agressivos, e após esse produto nós temos itens tabelados em termos de cabeçote, em termos de sensor, com valores bastante competitivos.
senhores, foram convidadas empresas para se apresentar. Hoje, na realidade, a Cirona e a Dabi cumpriram com o convite e vieram se apresentar. Além delas, nós tínhamos hoje ainda programada a Soredex e a Cavo, que eu acredito que não tenha ninguém das duas empresas aqui. E ainda tinha a que nós tínhamos combinado de quarta-feira, a Gnats, a CD-RUM, a Gold Digital e a Cavo também. Então, como eles não vieram se apresentar, a gente tem que dar como encerrada esse evento aqui pela parte da manhã. E, de novo, agradecer a vocês pela presença, de terem vindo aqui nos prestigiar. Tá? Muito obrigado.